Cartografias da ausência, perdas, desterro e não lugar, com Cláudia Lucas Schell, José Luiz Peixoto, Marcelo Maldonado e Rita de Podestá. Para poupar o meu querido Marcelo de ler mini bios, farei isto agora. Cláudia Lucas Schell, esta querida amiga aqui, é escritora, poeta e dramaturga. Tem mais de uma dezena de livros publicados em Portugal, Espanha e Brasil. Foi semifinalista do Prêmio Oceanos com o romance Confissão, Companhia das Ilhas em Portugal, editora Reformatório no Brasil. Foi vencedora da residência literária Camões, em Maputo, e faz parte do Plano Nacional de Leitura em Portugal. Vive Mal Sem Caminhadas, Batata Frita e Sebastian Bach. José Luiz Peixoto nasceu em Galveias em 1974. É um dos autores de maior destaque na literatura portuguesa contemporânea. Sua obra foi traduzida num vasto número de idiomas e é estudada em diversas universidades ao redor do mundo. Em 2001, recebeu o Prêmio Literário José Saramago pelo romance Nenhum Olhar. A partir de então, publicou diversas obras e foi reconhecido em inúmeras premiações internacionais, incluindo o Prêmio Oceanos. No Brasil, foram publicados pela Dublinense Morreste-me, A Criança em Ruínas, Nenhum Olhar, O Caminho Imperfeito, Regresso a Casa e A Montanha. Marcelo Maldonado é escritor e roteirista graduado em letras pela UFRJ e mestre em escrita criativa pela PUC-Rio. Estreou na literatura com Comunhão do Silêncio, poesia, e figurou entre os finalistas do Prêmio da Biblioteca Nacional de 2018 com Aquele Abraço. O Homem que Choveu para Sempre foi apresentado como uma parte integrante da tese com que obteve o doutoramento em literatura brasileira pela UFRJ e publicado como um romance pela editora Reformatório em 2025. Outra querida amiga, Rita de Podestá, é mineira de Belo Horizonte, nascida em 1985. É escritora e roteirista e autora de Zaranza, editora Reformatório 2011. Livro de contos, semifinalista do Prêmio Jabuti e finalista do Prêmio Candango. Para Peito, seu romance de estreia, foi publicado pela editora Cachalote, uma das editoras aqui da casa, em 2025. Então, todos os livros desses 4 autores estão aqui disponíveis. Depois comprem, apoiem as editoras, leiam, peçam autógrafos, abraços, boa mesa para vocês. Opa, alô? Se eu desmaiar, ninguém repara não, tá? Mas, enfim, todo mundo acompanhou a Copa do Mundo aí e tudo mais e tal aqui. Nós temos um Brasil e Portugal, 2-2, né? 2-2 aqui no Brasil e Portugal, que é o melhor resultado para nós aqui. Boa noite, antes de tudo, boa noite a vocês que estão aqui conosco. Queria agradecer a presença de todos vocês e também a Casa Pagã e ao Clube de Ficcionistas, né, pela organização de mais um ano bem sucedido desse projeto aqui na Flip, tão importante para todos nós, né? E ao Marcelo Nocelli, né, por ter me jogado aos leões e me convidado para mediar essa mesa. É uma alegria muito grande estar aqui em companhia desses colegas admiráveis que vêm construindo, cada um à sua maneira, obras, não digo nem obras, porque são projetos de escrita profundamente singulares. E pensando nisso, é que os convido a partilhar conosco aí as perguntas, as inquietações, as experiências que nos fizeram, né, que nos levaram a desenhar os nossos próprios mapas de escrita. Vamos então começar. Eu gosto sempre de começar pelo título, e no título existe uma expressãozinha, um termo muito curioso que é o não lugar. E quando a gente pensa em não lugar, a gente evoca aí os marrons acadêmicos, talvez, um conceito dado pelo antropólogo francês Marc Auger, que diz o seguinte, abre aspas. Isso é bom, hein?
Não, pelo amor de Deus, eu vou cantar Babalu em grego aqui. Mas, enfim, abre aspas no conceito de não lugar. Espaços de transição e circulação da supermodernidade que não possuem identidade, história ou relação social. Fecha aspas. Esse é o conceito dado pelo Marco G, mas eu desconfio que para nós, escritores, né, um não lugar possa ser uma série de outras coisas. Né? Uma infância, um tempo, uma memória, um corpo. E eu gostava, como dizem os nossos irmãos portugueses, gostava de começar por essa pergunta. O que seria um não lugar para vocês, nos projetos de escrita de vocês? Enfim, o que seria esse não lugar? Vamos começar em ordem alfabética? Cláudia. Olá, boa noite a todos e a todas. Começo logo eu, né? Pronto, a ordem alfabética já me tramei. O que é essa coisa do não lugar? Bom, o que estavas a dizer é realmente isso, não é? Um não lugar para nós pode ser outra coisa que não nesse conceito mais filosófico do que é, por exemplo, sei lá, um aeroporto, uma estação de serviço, um hotel, não é? Assim, um espaço. Porque esses espaços, na verdade, para mim, esses espaços também são espaços de criação num contexto literário, não é? Podes perfeitamente pôr algo a decorrer extremamente dramático do ponto de vista da ação, precisamente numa estação de serviço, ou num hotel, ou seja onde for, não é? Portanto, eu acho que essa ideia de não lugar para um autor não existe propriamente, porque tudo pode ser um lugar, pelo menos para mim, na minha opinião, não é? Esta ideia de não lugar não existe. Existe, se calhar, ligado eventualmente a uma ideia de ausência emocional, se calhar. Não é? Um espaço com o qual não tens relação, seja um espaço de relação emocional ou um espaço físico. É isso que irá lugar. Mas mesmo assim, eu acho que está sempre para explorar como um lugar, não é? Esse não lugar tem sempre um potencial de lugar. Portanto, esse não lugar para nós acho que não existe de todo, na minha opinião. Muito boa noite. É um grande prazer estar aqui nesta casa, convosco e convosco. Esse romance que eu acabei de publicar agora tem uma coincidência com este tema, porque muitos dos episódios que relata passam-se eventualmente naquilo que são considerados não lugares. Aeroportos, lugares de passagem. Ainda assim, um pouco também na sequência daquilo que dizias, eu acho que não lugares são só aqueles que nós deixamos de ver, não é? Se nós deixamos de nos ver, se nós deixamos de olhar para eles, então eles apagam-se, mas não por eles, por nós. Né? E eu acho que muitas vezes a existência desses não lugares é um esforço que nós temos de fazer. Ou seja, eu por exemplo, acho sempre muito divertido a ansiedade com que as pessoas têm de entrar para o avião. O avião parte às 2h30 e à 1h40 toda a gente está lá na fila à espera que abra, porque querem entrar muito, têm muita pressa de entrar. Mas depois, quando o avião toca no chão, têm muita pressa de sair, querem muito sair. E na verdade, às vezes essa ansiedade é um pouco inglória, porque passam e a seguir entram num, como é que diríamos, num ônibus, não sei, às vezes diríamos num autocarro, né? Entram num ônibus ou num autocarro, não sabemos, entram num desses lugares e
e depois todos chegam ao mesmo tempo, não é? É um pouco inglório, mas há uma ansiedade enorme, até ficam zangados uns com os outros e há ali uma certa tensão, não é? E desculpe interromper, mas ainda tem o problema da espera da mala, né? A espera da... Não, que ninguém consegue chegar lá porque estão todos à volta do lugar da mala, então ninguém consegue chegar perto, não é? E isso, a meu ver, acontece porque naquele momento aquelas pessoas não estão ali. Elas estão a pensar já no lugar para onde vão, como é que vai ser quando chegarem lá, não é? E eu acho que, em grande medida, a escrita, a leitura, a comunicação, aquilo que as palavras propõem, é justamente a presença. Não é? É isso que as palavras exigem a presença. E esse é um trabalho, não é? Nós sabemos que ler não é fácil, porque ler muitas vezes, e num tempo também de atenção fragmentada e de estímulos constantes e de dopamina, a presença é difícil, não é? Mas é isso que a presença exige, ou é isso que estar exige. E por isso, um pouco concordando também, eu acho que os não lugares não existem efetivamente. Nós é que os rejeitamos, de certa forma. Nós é que achamos que eles não têm alma. Nós é que não estamos disponíveis para lhe identificar essa alma. Mas ela existe. Às vezes nós somos preguiçosos também e preconceituosos. Porque achamos, este lugar não é um lugar. Este lugar não significa nada para mim. Mas podia significar, não é? A primeira coisa, quando teve esse nome da mesa, primeiro teve uma mesa mais cedo, né, que ela participou, que o tema era lugar, né, o lugar de onde viemos, assim. E lugar é uma palavra, não sei se como que está isso em Portugal, mas aqui no português do Brasil a gente pegou do inglês, né, the place, not my place, não é meu lugar. Virou um jargão um pouco, assim, não, é partindo desse lugar, é o próprio lugar de fala, né? E, então é uma palavra que, ao meu ver, ela se esvaziou um pouco, né? Ela foi ficando muito abstrata. Mas aí, quando eu penso em não lugar, é ainda uma abstração maior, porque ele não é nem uma palavra, né? Ele é a negativa do lugar. Então, assim, o não lugar, ele nem existe a ponto de que ele não tem nenhuma denominação, né? E, claro, a primeira coisa que eu penso são nas respostas geográficas. Penso sempre na coisa, como a gente falou, esses limbos, né? O avião, o hotel, aquele hotel sem nenhuma personalidade, sabe? Mal tem um quadro na parede, assim, eu gosto muito particularmente, assim, É um ótimo lugar para escrever. Ótimo lugar para escrever. Avião, quando não tinha internet, né, hoje em dia ainda tem alguns estímulos, mas ao mesmo tempo, como você mesmo disse, estão tirando a gente de um lugar e levando para o outro, né, então são uma passagem. Então talvez não um lugar é uma busca, pelo menos para mim, assim, é uma busca, e não no sentido negativo da palavra não, né? O não lugar talvez seja o lugar onde a gente vai se encontrar, porque a gente tem perdido muito nossa individualidade hoje nesse mundo onde todo mundo quer um pouco ser igual e se mistura muito, né? Nas redes, enfim. E talvez não lugar seja isso, a individualidade. E aí, passando rapidinho, né, no parapeito, meu livro, essa personagem, ela sai de uma casa, vai para outra, e ela imagina a história de uma outra personagem, mas tudo isso baseado num conceito de mundos paralelos. Ela fica um pouco obcecada com a ideia de que essa existência de mundos paralelos, que tipo, uma decisão que eu tomei aqui, em outro mundo eu posso tomar essa decisão contrária, né? Então é quase como se não existisse um lugar, porque se eu posso ser várias, né? Se eu posso ter várias opiniões diferentes, eu tenho vários lugares de fala, inclusive, né? Eu posso ser várias pessoas. Então, acho que concordo. É uma inexistência e, ao mesmo tempo, é uma busca. Né? Talvez a gente está buscando uma palavra que defina o que seja não lugar. Né? Talvez a gente, no final da mesa, consiga achar uma definição. Eu espero que não. Né? Estávamos a ouvir a falar e pensei que tu falaste também numa coisa que eu acho que, se calhar, de facto, é o não lugar, é o esquecimento. Sim. O esquecimento, sim, de facto, esqueceste e aquilo não existe, não é? Portanto, aí acabou realmente essa relação com o lugar, seja ele qual for, não é? E não há possibilidade. E um outro sítio que todos nós conhecemos diariamente, infelizmente,
demasiadas vezes, que é o ecrã. O ecrã, neste momento, é o mais recorrente não lugar onde nós estamos. Por uma questão muito simples, que falava da questão do corpo, não é? Porque nós, quando estamos no ecrã, o nosso corpo não está presente. O nosso corpo está numa zona, podemos dizer, Twilight Zone, não é? Tipo, há Hitchcock, assim, uma coisa mais... Não, nós não estamos lá. A nossa cabeça está no meio de lá, meio portanto, há uma outra palavra que podemos, se calhar, aplicar, associada a isso, que é a não existência. Nós não estamos, de facto, neste que estamos ali. Há uma alienação total. E, portanto, se calhar, o não lugar, mas ainda assim, voltando para o nosso ofício, esse não lugar tem um potencial enorme para trabalhar, para escrever a partir de, não é? Pronto, desculpa, acrescentei só isso, fiquei pensando. Imagino. E aí me lembrou, inclusive, o Byung-Chul Han, que fala da estética do liso, né? No celular você tem a tela lisa, o dedo desliza, você não tem porosidade, você não tem mais contato, você não tem mais atrito, você está viajando, você está navegando numa ausência de aquele liso, né? Isso seria um não lugar até no próprio corpo, né? Mas, estamos divagando. Mas, enfim, passando para a próxima fase do nosso jogo, eu queria trazer aqui, gostava de trazer aqui, uma citação do inglês, do crítico de arte e romancista inglês John Berger, que tem um texto maravilhoso, bem curtinho, chamado Passos em Direção a uma Pequena Teoria do Invisível. E ele diz assim, olha só, coisa maravilhosa. Quando uma pessoa morre, deixa atrás, para quem a conheça, um vazio, um espaço. O espaço tem contornos e é diferente para cada pessoa que choramos. Esse espaço, com seus contornos, é a semelhança da pessoa. E é o que o artista busca quando faz um retrato de modelo vivo. A semelhança é algo invisível que ficou. Isso, para mim, quando eu li isso, eu achei que era uma das mais belas definições de ausência. Não pela falta, mas pelo contorno, né? Pelos contornos que ela continua a desenhar, né? Mesmo na falta. Então, eu gostaria de perguntar a vocês. A literatura tenta desenhar esses contornos invisíveis? Quando vocês escrevem sobre alguém, sobre uma perda ou uma lembrança, sentem que estão tentando recuperar alguma coisa ou aceitando que ela nunca poderá ser recuperada? O Zé Luiz fez uma cara, meu Deus, é essa hora da noite, a última mesa da... Vai, pode, mais um. Então, vamos desculpa interrompê-la, vamos fazer o contrário. De agora, a ordem Não, nem pode ser, vai, eu vou. Então, tá bom. Bora. Então, já... Porque senão eu vou perder o Não, gasolina também, a história do meu filho. Perfeito, vai lá. Essa pergunta é complicada, né? Mas Não é, não. Aquilo que eu sinto, não é? Aquilo que eu sinto, e será muitos de nós sentimos, é que quando escrevemos, nós estamos sempre a tentar escrever, mas é para tentar dizer aquilo que não se consegue dizer. Não é? Como se a nossa cabeça fosse uma espécie de um caminhão com muita mercadoria lá dentro, não é? Nós estamos a ir lá buscar, estamos a tentar descarregar essa mercadoria, mas a mercadoria já não é aquela que eu achei que tinha no caminhão. Não é? Então, há uma dificuldade de depositar aquilo que eu tento entregar, não é? Que eu tento criar. Portanto, há essa grande dificuldade. E depois, ligada à questão da ausência, que é também da perda, não é? Eu descobri uma coisa muito recentemente, e se calhar vocês já conhecem isto há muito tempo, mas eu fui uma privilegiada, e só há 2 anos é que perdi uma pessoa muito importante para mim, uma grande amiga, que era uma poeta também, a Maria Quintanas. E digo que foi uma privilegiada, né? Porque até aos 40 e tal anos eu nunca perdi ninguém que era realmente significativo para mim mesmo, aquela pessoa diária que tu precisas mesmo. E eu senti uma coisa que se calhar vocês conhecem, que é muito estranha, que é a ausência ocupa muito espaço. De repente o vazio ocupa mais espaço do que a presença.
E isto para mim foi uma descoberta sensitiva mesmo, física. É uma experiência que é física, não é intelectual. E eu acho que isso transposto de alguma forma depois na escrita, essa ausência é fundamental. Essa ausência que ocupa o espaço, muitas vezes é traduzido no silêncio, naquilo que tu não consegues dizer, naquilo que tu não queres dizer, naquilo que tu não podes. Né? Há várias possibilidades desse buraco que está lá e que ocupa muito espaço e que é fundamental, na verdade, para a construção de um determinado universo, porque ele existe. É invisível, mas ele existe, não é? Sou a pessoa menos esotérica do mundo, mais chão, mais terra, mas há muitas coisas, sabe, e que na escrita se traduzem de uma forma que nós não sabemos muito bem, não é? Muitas vezes quando estamos em mergulho, em submersão. Há um autor que eu gosto muito, que tu deves conhecer bem, que é o Valério Romão. O Valério tem uma imagem para quando se está a escrever que eu acho maravilhosa, que é agarras não sei se diz igual aqui, a barbatana do golfinho. Agarra bem a barbatana do golfinho e vai atrás. E nessa viagem, nessa submersão, nesse mergulho, né, tu vais, há muitos buracos, né? Há muitos buracos, há muito caminho desconhecido. Eu já estou aqui a misturar muita coisa, mas isso é muito complexo. Essa pergunta é muito complexa. Por isso eu vou passar. Boa estratégia. Boa estratégia. Bom, eu quando soube do tema da mesa e né, li vocês e pensei, poxa, sábado à noite, eu lembrei daquele poema do João Cabral, né, que escreveu sobre a Clarice, salve me corrija, eu sempre cito errado em mesas, mas que tá várias pessoas conversando, vários autores, falando de futebol, e a Clarice está lá no meio, no final ela fala, tá, agora a gente pode voltar a falar sobre morte. Eu acho que vai ser um pouco isso, é inevitável, né? Eu nem dei boa noite, né? Uma alegria estar aqui, porque a gente já entrou direto, né, nesses temas existenciais e tão importantes, e ao mesmo tempo, o que eu quero responder sobre isso eu acho não, tenho certeza que assim, uma das coisas que mais diferencia o ser humano do animal é a nossa consciência da morte, né? A gente tem consciência de que a gente vai morrer, e a gente passa uma vida inteira tentando driblar isso, né? A gente passa uma vida inteira tentando nos enganar e esconder, colocar essa consciência num lugar seguro ali, mas que a gente não consiga acessar, né? Guarda, põe, tranca a chave. E isso a saída para isso. Claro, tem a fé, né? Tem 1 milhão de saídas, tem o racional extremo, mas tem uma hora que quando a ausência acontece, eu perdi minha avó, mas minha avó, né, a avó, quando a gente perde a avó, parece que a ordem tá correta. Recentemente perdi meu cachorrinho, mas também não é da mesma ordem. Mas quando acontece uma ausência, um luto, é esse contato direto com a morte, né? É esse contato direto com aquilo que a gente está escondendo, que se escondeu durante 40 anos. Né? Durante 40 anos eu quis acreditar na infinitude. Eu acho que a gente se prende a essa ideia de infinitude, e aí todos os lutos, até de um relacionamento, ele dá de cara com essa infinitude, dá de cara com o fato de que tudo tem fim, e eu sei disso. Mas quando a coisa se concretiza, né? E aí eu acho que a literatura, a obra de arte, a arte em geral, vai entrar nesse lugar. Vai ser ou não um lugar para isso, que ao mesmo tempo que são dores que todos vivemos, tem quando você está sofrendo muito, né? E, sei lá, você perdeu seu pai, alguém chegou, eu também perdi meu pai, eu entendo. Aí você fala, entendi, não sabe o que eu estou sentindo, só eu sei o que eu estou sentindo. Essa dor é toda minha. Às vezes o coletivo não resolve, né? Às vezes nem a resposta, muitas vezes resolve, mas nem a resposta da fé resolve. Às vezes é uma dor que é uma angústia que ela é sua. E a arte vem numa forma de você tentar, não formular, também não estou aqui falando que o poeta, o escritor e o artista tem que partir a pessoa da dor, né? Mas toda alegria também vem de uma angústia, tudo está intrínseco ali. Vem de uma maneira de você achar uma resposta individual. Então, para mim é um pouco isso. E a resposta nunca vem, né? A gente acaba formulando mais perguntas, mas eu acho que é isso. O coletivo, ele é importante,
mas ele não sustenta essa angústia aqui. Não resolve essa angústia que é só nossa de lidar com o fato de que eu sou finita, né? E tudo que eu amo é finito. Então, para mim, o não lugar da literatura é essa tentativa de infinitude, né? De alguma coisa que vai sobreviver a mim, que vai durar mais do que eu, ou que eu vou apreender ela de alguma forma. Acho que é algo por aí. Então, eu concordo com algumas coisas e não vou repeti-las. Eu vou tentar. Porque eu penso que todas as perdas são mortes. Não é? Ou seja, o fim de uma relação é uma morte. Perder o emprego é uma morte. Ou seja, todas as perdas são mortes. Mas talvez, olhando para a própria morte, dê para perceber um pouco melhor o que é esse processo da perda, como é que nós lidamos com ele. E eu sinto que, perante a morte, nós confrontamos com algo que é profundamente antinatural, anti a nossa concepção. E estavam a dizer que até viverem uma morte, sentiram-se imortais, porque essa a imortalidade, incrivelmente, é o que é natural na nossa cabeça. No sentido em que nós sabemos que vamos morrer. Sim, nós sabemos que vamos morrer, não é? Nós não vamos mesmo morrer, não é? Vamos morrer, pronto, não é? Não é? Um dia, talvez, não sei o quê, bom, pronto, vamos morrer, não é? Mas nós sabemos que vamos morrer, mas não vamos mesmo morrer, não é? Quer dizer, mais ou menos, pronto, sim, vou morrer, ok. Porque se nós tivéssemos consciência de que nós vamos mesmo morrer, então nós tínhamos muita dificuldade de viver. Não é? E, no entanto, quando a morte se impõe, não é? Quando a morte acontece efetivamente, e nós não podemos continuar nessa ilusão de, sim, morrer, sim, vamos todos morrer, não é? Quando nós não podemos continuar nessa ilusão, quando ela se impõe, quando toca o telefone, não é? Então é um choque, porque de repente nunca mais, de repente para sempre, não é? De repente fica aquele lugar onde aquela pessoa costumava estar, mas ela não está lá, nem nunca mais vai estar lá, nem nunca mais vamos poder mandar um WhatsApp para ela, nem nunca mais vamos ver as fotos idiotas que ela colocava no Instagram, nem nunca mais nada, não é? E isso é contrário a tudo o que era a regra da nossa vida. E então aí começa um luto que referiste. E o luto, de certa forma, é a tentativa mais lenta, ou pronto, com a duração que tiver, de encontrarmos um sentido para isso. Um sentido para essa morte. Porque, vejam, o nunca mais e o para sempre são antinaturais para nós porque nós não os conseguimos conceber. Não é? Não faz parte da nossa natureza. Nós não conseguimos conceber o absoluto. Nós não conseguimos conceber algo desse tamanho, algo que nunca mais, algo que para sempre, não é? Nós também conseguimos dizer isso, mas não conseguimos verdadeiramente visualizá-lo, materializá-lo. E então, o luto, quando começa, e quando nós escrevemos, de certa forma, também, porque escrever é sempre uma busca de sentido, não é? E escrever sobre a perda com consciência é uma busca de sentido para essa falta de lógica, não é? Esse absoluto, não é? E por isso é que esse tema não termina,
não é? Por isso é que nós não encontramos uma resposta que seja absolutamente satisfatória, ou para encontrarmos temos de procurar alguma coisa que seja igualmente absoluta, como é o caso da religião, não é? Mas mesmo aí, também, como muitos teólogos já teorizaram, se colocam todas aquelas questões filosóficas muito difíceis de resolver, porque realmente nós não somos perfeitos, nós não somos absolutos, nós somos imperfeitos e não concebemos um absoluto. Mas temos as palavras, não é? E as palavras contêm alguma promessa de absoluto. Não é? E nós brincamos com elas, não é? Nós pronunciamos-las às vezes com uma certa inconsciência infantil. Nós dizemos Brasil. Brasil! Brasil! Pensem só! De Rio Grande do Sul até a Rondônia, de Mato Grosso até o Rio Grande do Norte, não é? Quer dizer, e no entanto a gente diz essa palavra com toda a facilidade. Brasil, Brasil isto, Brasil aquilo. Esquece. Nós estamos a dizer uma coisa que é muito maior do que aquilo que nós realmente temos consciência no momento em que o dizemos. E, no entanto, continuamos a dizê-lo porque somos humanos, porque estamos vivos e porque essa é a nossa função, não é? É continuar a tentar. Mas eu não sei se nós vamos conseguir realmente resistir à morte. Não é? Eu não sei se nós vamos conseguir efetivamente tê-la assim aqui na palma da mão. Não é? Porque a morte é muito maior do que nós. Desculpem essa afirmação tão dramática. Claro. Vitor. Só algo que essa noite vai sair todo mundo aqui, sentar na beira do mar ali. Né? Espero que consumamos muitos vinhos, gente. Não, por favor. Não, o que eu ia dizer é que algo só que eu queria acrescentar, que essa incapacidade de lidar com a morte fez com que eu começasse a matar muita gente nos meus textos. Assim, eu sou uma assassina estéril. Eu já matei minha mãe mais de uma vez. Teve um ponto que eu fui finalista. Eu falei, mãe, fui finalista no prêmio do Sesc, você vai ficar feliz e tal, mas assim, eu te matei. Aí já matei meu pai, já matei ex-marido. Mato com frequência, mas é exatamente, eu fui entendendo que eu tinha morte muito nos meus textos, não porque eu perdi, né, pessoas, eu nunca, como eu falei, nunca tive ainda essa relação, como a Cláudia falou bem no início, né, de alguém muito próximo ali no seu dia a dia, tipo minha avó, mas avó é algo que a gente sabe que ela não vai, a gente fala, né, não vai morrer, mas vai morrer, não vai morrer, mas vai morrer, e quando morre é aquela coisa, pelo menos seguiu a hierarquia, né? Mas poder viver a experiência da morte na escrita. Nesse ponto que eu matei minha mãe, eu chorei consideravelmente. Eu vivi aquele luto, de alguma forma, escrevendo aquilo. Então, acho que a literatura vem num lugar também até de fantasiar o próprio medo, né? De tornar ele... Deixa eu tentar antecipar, uma coisa que eu nunca vou conseguir fazer, obviamente, mas deixa eu antecipar o que seria essa maior dor da minha vida, escrevendo sobre ela, né? Mas é isso. Não... Mas ninguém vai morrer, tá tudo certo. Minha mãe não vai morrer, nem meu pai, ninguém vai morrer. Vamos combinar. Hoje não. Pelo menos hoje ninguém morre. Ó, vamos. Todo mundo aqui, ninguém morre. Vamos morrer, mas não vamos mesmo. Vamos, mas não vamos mesmo. Assim mesmo. E se vocês pensam que já estava filosófico e profundo demais, aguardem agora a próxima. Não, enfim, começamos falando sobre mapas, né, sobre cartografias, né, de como costumam ser imensos inventários de lugares. Né, alguns desses lugares que já não existem, né, alguns que mudaram de nacionalidade, alguns que mudaram até de lugar. Né. Penso que escrever talvez seja também inventariar. Inventariar pessoas, casas, infâncias, idiomas, silêncio, tudo aquilo que desaparece. Então,
Gostava de fazer uma pergunta muito simples, talvez até a mais íntima da noite. Existe alguma ausência que vocês recusam escrever? Eu posso dizer, mas a minha resposta é muito rápida. Existe, mas eu não vou dizer. Posso falar Ida? Pode, mas não deve. Olha, eu vou falar uma coisa que é o contrário disso. Porque a ausência, né, Pedro, eu escrevo com facilidade. O que eu tenho dificuldade em escrever é aquilo que está muito presente. É precisamente o contrário disso. Eu quase não escrevo sobre a minha filha, que é a pessoa mais importante da minha vida. E eu não escrevo porque parece de repente, isto é um bocado até tolo, mas é real. Não tem conflito lá. Não sinto conflito. Então, caia já um copo. Isto foi uma morte. Portanto, não há nada, nenhum. Difícil. Vocês com essa confissão parece quase um tabu que tem, né? É um tabu. Vamos ver. Deixa só aqui aclarar. É claro que eu tenho tabus e são dolorosos. São tão dolorosos que eu não consigo olhar para eles. E são tão dolorosos que eu até nem sei quais são. Essa é a natureza do trauma, não é? No trauma, vai para o inconsciente e muitas vezes as pessoas perdem toda a memória do que aconteceu. E eu não tenho dúvidas de que isso existe na minha vida. Não porque eu seja especialmente traumatizado, mas porque sou um ser humano. Bom, eu acho que eu respondi um pouco antes, né? Talvez escrever sobre mortes que eu não vivi, e também não estou falando que eu escrevo exatamente sobre meu pai, minha mãe, e ex-marido, e marido, e filho, que eu nem tenho. Mas pensar essas mortes é uma forma de lidar com ausências que eu não vivi. Então é uma maneira também quase de ignorá-las, eu acho. Talvez é o avesso do avesso do avesso, né? Porque se você pega o Parapeito, por exemplo, né? O meu último livro, um romance, a personagem sai de um casamento, de um luto, né? Como a gente diz, de uma morte, de um casamento que era só ele e ela, e um casamento que existe um acordo de não ter filhos, né? E ela perdeu, ela é órfã, mas ela conheceu o pai e perdeu a mãe, e a mãe teve um Alzheimer. Então essa morte que você lida, né? Essa ausência que vai a cada dia aumentando, e então ela fica completamente sozinha, sem referências, né? Porque você acaba sendo a sua própria referência. Você não tem pai, não tem mãe, não tem aquele relacionamento que substitui, né, esse lugar da família. Você não tem o filho, a filha que vai te continuar. E esse é tem o pavor do envelhecimento, que entrei também, do esquecimento, como a Cláudia falou. Eu acho que a minha forma de não escrever sobre esse tema da ausência é escrevendo sobre todos eles. Eu vou falar tudo que eu consigo falar aqui para não ter que falar o que, como diz, né, tipo, o que eu ainda não formulei. É muitos anos de psicanálise para isso, né? A gente tem que... muito. Vamos ver. O meu último livro é sobre câncer, não é? E portanto, eu não considero que seja uma pessoa que evite temas. Não é? Tenho livros sobre luto, tenho livros sobre câncer, tenho livros sobre violência, tenho livros sobre temas duros. Mas eu sinto que, olhando para mim, provavelmente há temas que eu tenho dificuldade de olhar e de aceitar e que distorço e que gosto de pensar que sou uma coisa, mas na verdade se tivesse um olhar um pouco mais nítido, rapidamente e facilmente veria que sou outra, não é? Mas eu acho que isso é natural. É como, por exemplo, comparo com quando vejo pessoas, até pode estar alguma aqui, que diz: eu não me arrependo de nada. Eu não sinto culpa de nada.
Não, o que eu digo a essa pessoa é parabéns, és um psicopata. Porque não tens consciência dos erros, nem tens consciência do mal que fizeste, nem tens consciência de que as coisas podiam ter sido de outra maneira. Naquele momento, talvez fosse aquilo que sabias, mas ainda assim, o arrependimento é humano, não é? E era um pouco isso. Bom, eu acho muito legal, né, quando a gente fala com escritores. Eu não queria que eles falassem, entrassem falando sobre os livros. Então eu quis trazer os livros deles por outras questões. Eu acho que funcionou. Mas, enfim, estamos caminhando para o fim, né, para o nosso fim antes de abrir as perguntas. Espero que vocês estejam curtindo nossa noite filosófica. Mas eu gostava, então, de propor um pequeno exercício, né? Que cada um deixasse aqui uma imagem, sem definições, sem teoria, apenas uma imagem. Se a literatura fosse um lugar, que lugar seria esse? Ao silêncio, ó. Não posso responder já. Posso? Eu acho que se a literatura fosse um lugar, era uma casa. Para já eu adoro a palavra casa. Casa no sentido de a minha casa. Não é? Porque a minha casa é mais do que um espaço. A minha casa é um lugar onde eu me sinto seguro. Eu não estou a querer dizer que a literatura sirva para que as pessoas se sintam seguras lá. Mas também vou dizer uma coisa, nem sempre a casa é um lugar de seguranças, não é? Também acontecem muitas coisas dentro da casa, mas aquilo que acontece lá tem uma importância extrema, não é? Porque quando eu digo a casa é quase como um sinónimo. Oi? Se continuarem a falar, eu peço para subir o volume. É quase a casa como sinónimo de família também, num certo sentido. A casa como sinónimo desse espaço que é preciso também pensar um pouco para definir. Não é evidente. Não é? E não tentei, porque também não é fácil responder essa pergunta. Eu fiz de propósito. Pois é. Me veio uma coisa que é o que vai acontecer depois dessa mesa, com certeza, que é uma expressão que vem do francês, mas vou poupar todo mundo do meu francês. Em português seria o espírito da escada, que é aquilo quando você ou tem uma mesa como essa, ou tem uma conversa, tem uma DR, tem uma apresentação, qualquer coisa, e você fala, acaba, e você vive o dia, e na hora que você está indo deitar no travesseiro, você fala, agora eu sei o que eu devia ter respondido, né? Agora eu sei o que eu queria ter falado. Que é essa imagem da escada, você saiu e você está subindo a escada, ou descendo a escada para ir embora, na hora que você está no último degrau, você lembra. Então, eles chamam de espírito da escada. Então, eu acho que seria essa escada sem fim. Que é, você vai escrever, você vai ler, vai conversar, vai formular, mas sempre aquilo vai te levar para outra pergunta, ou eu devia, né, o arrependimento, que eu concordo, que talvez os psicopatas, não sei se tem psicopata escritor, porque deve ter. Eu acho muito. Tem bastante, né? Mas aí eu acho que eles se arrependem de alguma coisa que ele escreveu, ele tem que se arrepender. Não se arrepende da morte, mas daquela palavra, aquela frase. Todos se arrependem do primeiro livro. O primeiro livro. Então eu acho que seria essa imagem dessa escada que não chega a lugar nenhum, porque você vai estar sempre, né, querendo acrescentar, ou mudar, ou fazer de novo, ou melhorar. E até o Balbo, meu editor, está aqui, assim, o Parapeito só existe porque a gente estava conversando num Docs aberto lá, e uma hora ele falou: fiz o download, acabou o arquivo. Acabou, sabe? E aí depois ele me mandou a prova, eu pus um capítulo a mais. E talvez eu ainda esteja subindo essa escada, né? Então acho que é isso, essa mesa certamente vai no final da escada. Eu vou te mandar uma mensagem, falar, olha, o negócio é o seguinte, tá aqui a resposta que você queria. Ai, que medo. Eu não vou dizer um espaço, vou contornar. Vou dizer um cão, Rafael, que não é o meu. Vira-lata amarelo. Vira-lata amarelo. Tu não sabes que tem um ar simpático,
mas que não sabes bem como é que ele vai fingir. Porque parece só ter uma cabeça. Ainda bem. Não é mitológico, não é mitológico. Mas é esta imagem, por exemplo, eu acho que os cães são anjos na Terra. Nós não merecemos os cães. E se calhar também não merecemos a literatura, apesar de sermos nós que criamos. É boa, pelo menos, não é? Mas é essa imagem que me vem. Não te consigo dar uma explicação muito intelectualizada sobre isso, mas é a imagem do cão que tu podes trazer para casa, não é? E que está ali, que tem uma relação contigo que não é verbal, não é ali, que é indizível. É um cão para mim. Fantástico. Bom, começamos falando de cartografias e Thomas More inventou uma palavra para isso, né, para um lugar que não existe, que é utopia, em grego e topos, né, não lugar. Enfim, aí eu tenho que vir na bola. E penso que a literatura seja capaz de transformar lugares que aparentemente não existem em experiências profundamente reais. Talvez por isso um romance consiga nos fazer habitar uma aldeia, ou talvez uma infância como em Confissão, ou uma dor como em Patente e o homem que choveu para sempre. Esse pode ser talvez o mapa que ela desenha. Obrigado aos meus colegas pela profunda generosidade com que participaram dessa mesa. Obrigado mais uma vez a todos vocês que vieram aqui, que escolheram este lugar, né, para compartilhar conosco essa noite. E como dizem nossos irmãos portugueses, bem-aja. Muito obrigado. O editor me ensinando que eu tenho que fazer Suportando seu tempo. Eu faço com... Não, mas nós temos tempo ainda, Então agora eu gostava de abrir para as perguntas. Eu sei que a plateia está aí ansiosa por fazer perguntas. Então, por favor, apresente-se primeiro. Alguém pode me emprestar aqui? Apresentem-se, podem perguntar à vontade a todos. E temos aqui uma primeira participante da noite. Boa noite. Eu sou bailarina, então sou a literatura também. Então a minha pergunta para vocês é: como artista da dança, eu penso no corpo como um lugar de memória, né? Na literatura, quando se fala em perdas e não lugar, vocês entendem que é só geograficamente, socialmente, ou os personagens também existem dentro do corpo? Esse não lugar, essa perda, se torna... Vocês também transferem essa perda, essa dor física. Se vocês me responderem, eu vou ficar muito feliz, porque eu danço literatura, né? Então, trazer para o corpo os personagens, né? A história, um poema, não é tão fácil, né? Então, assim, muitas vezes a gente pega um personagem e para trazer para o corpo é muito difícil, né? Então eu queria saber de vocês, se no personagem de vocês também transcendem para o corpo físico essa dor, esse não lugar. Obrigada pela pergunta. Eu vou estar só piorando, né? Ficando cada vez mais difícil, né? Mas me veio uma coisa do processo de escrita desse livro, que na verdade a personagem principal do livro, ela ficou obcecada com uma vizinha, e essa vizinha desaparece e ela acaba inventando a história dessa vizinha. Tudo isso para dizer que a forma dela inventar essa história, assim, o motivo dela inventar essa história é para mascarar uma dor, né, dessa solidão que ela está. Então, eu tive, no processo de edição, um desejo, uma vontade muito grande, né? O editor me ajudou muito nisso, de conseguir separar esses dois momentos. O momento no qual ela está olhando essa vizinha, que é uma vizinha que simplesmente chega lá, pega uma xícara de café, toma um café, come um biscoito, escreve alguma coisa e vai embora. E o momento que ela está relembrando da morte da mãe e da perda desse relacionamento. E para isso eu precisava o quê? De
pensar que quando ela está olhando para essa mulher, é quase como uma meditação de atenção plena, alguma coisa, ela está metódica. Então, ela narra, pega a xícara, ela toma, ela coloca, ela narra todos os movimentos, ela narra os horários. Quando ela está nessas memórias, ela está no fluxo de consciência, ela está né, são sempre frases mais longas. E para isso, eu precisei, por exemplo, coisas que eu fiz. Eu comi biscoito. Eu lembro, tipo, de um dia que eu fiquei comendo biscoito para entender mesmo como é mastigar, como que eu ia narrar aquilo. Fiquei comendo biscoito, queria saber o barulho do biscoito. E uma cena que tem do livro que ela acha que a vizinha enxerga ela, essa vizinha que ela fica observando, e ela se esconde, abaixa, assim, da janela, e ela fica vendo a poalha, né, que a gente chama de poalha, que é essa poeirinha que a gente vê na luz, assim, que é lindo, né, que dá rinite, mas é super bonito. Ela vê essa poalha e lembra, foi uma provocação do Baul, não tô vendo isso aqui. Tinha uma repetição de frase, ele falou, não tô vendo isso aqui. E o que eu queria ali é que a personagem, eu sempre esqueço, o certo é inspirar menos e expirar mais lento, né? Ou é o contrário? Expirar lento e inspirar, E eu faço o contrário, por isso que eu nunca sei, e a personagem fazia o contrário. Então, eu queria que ela começasse com frases mais curtas e longas e isso se invertesse. E para isso eu fui ouvir som de pulmão. Inclusive é muito difícil achar som de pulmão saudável na internet. Eu só achava pulmão com enfisema. Eu queria um pulmão saudável. E eu fiquei ouvindo aquele som do pulmão para fazer aquela frase mais longa, mais curta, mais longa, mais curta. Então talvez seja isso, né? Eu acho que autores, como é o caso aqui, a gente está falando, né, de uma poeta, eu li o Maurice Schmidt, tipo, uma linguagem que você inventa, né? Ver como que o autor usou a linguagem para mostrar a cena, né? Sair um pouco do que é só a narração, só o que o autor explica, ou o que você acha que ele explica, como que o ritmo, talvez, tudo eu queria chegar no ritmo, eu acho que é isso. Portanto, a ideia é saber se de forma física é que a gente trabalha a escrita, não é? Um pouco isso. Então, nos meus últimos romances, desde 2019, eles, sendo diferentes, têm uma coisa em comum, que é todos eles incluem elementos, digamos, biográficos que me foram transmitidos ou que eu adquiri de alguma forma da vida de pessoas reais, não é? E então, ao fazer isso, acontece aí algo que tem, acontece aí um processo que tem alguma coisa de performático, no sentido em que eu tento ser os outros, de certa forma, não é? Ou quando eu estou a escrever na primeira pessoa, é pela voz de pessoas que existiram efetivamente e que isso tem uma certa importância na minha forma também de ter isso em consideração, embora eu saiba que também há ali uma dimensão ficcional e que não é absolutamente literal, mas existe esse aspecto que tem muita força. E, por exemplo, no caso de um livro que eu publiquei em 2021, que se chama Almoço de Domingo, trata-se da história de um homem em várias idades da sua vida, mas no presente da narrativa ele tem 89 e 90 anos. E, portanto, o aspecto físico é muito importante, não é? E para mim, até confesso que dos atrativos de escrever esse livro foi parecer-me escrever esse livro, de certa forma, me ia dar alguma experiência do que era ter essa idade, sendo que eu não sei se vou chegar a ter essa idade. Mas assim pelo menos já garanto que tenho alguma experiência de ter tido 89 e 90 anos, porque tive aquele processo. Porque na escrita, a escrita é essencialmente assim, talvez naquilo que é mais imediato e naquilo que é mais evidente, uma atividade mental e intelectual.
que convoca o corpo e que tem o corpo presente, mas muitas vezes, se nós não fizermos esse esforço, o corpo pode se transformar também numa abstração, não é? E no entanto, lá está, não perder isso de vista e ir em busca dessa fisicalidade faz muita diferença na vivência da escrita. Só para dizer que nesse último livro que publiquei, que saiu agora aqui, que se chama A Montanha, tem 6 histórias de vida de 6 pessoas doentes de câncer. E eu encontrei essas pessoas no hospital. Algumas internadas, outras... havia, por exemplo, momentos em que eu fiz entrevistas a essas pessoas, e havia momentos, por exemplo, em que as pessoas levantavam a roupa para mostrar as cicatrizes. E isso é muito intenso, não é? E traz justamente essa experiência tátil e essa... Porque vamos aqui ser sérios acerca de uma coisa. Escrever é sermos os outros e a sermos nós próprios, a sermos os outros. Escrever é como um eco que vai, bate e volta, e bate e vem, e bate. É como aquela bola no... Como é que dizem? No pinball, né? Que faz pim, 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 Mas ela nunca cai. e fica ali para sempre, né? Agora vai. E eu acho que isso é claro que na dança acontece a um nível, ou acontece de uma forma específica, porque a dança tem uma linguagem própria e tem uma consciência própria, não é? Nós, quando escrevemos, penso eu, não usamos as palavras nem como as pessoas as usam no dia a dia, nem como nós as usamos no dia a dia, não é? E quem dança, também quando faz este movimento, não é como quando está a afastar uma mosca e faz este movimento, não é? Naquele momento ali, esse movimento é um sinal, não é? E continuo, já estou aqui meio... Eu estou a tentar sair deste movimento e não consigo, estou preso mesmo. Sim, é muito interessante isso. No meu caso é mesmo muito próximo, porque eu antes de... Melhor, eu fiz o curso de literatura e depois fiz o curso de teatro e fui atriz profissional durante 10 anos. E então, os meus primeiros textos são textos para teatro, é dramaturgia. Aliás, está aqui uma atriz que trabalhou já comigo na Madeira, no Funchal. E é muito importante para mim a questão do corpo na criação de um texto. Nomeadamente, às vezes, forçar-me a determinada posição mesmo. Por exemplo, uma coisa que aconteceu muito espontaneamente sem eu perceber e que eu depois mantive como um método, eu escrevo regularmente para o Jornal Público, com um suplemento. Antigamente era semanal e agora é diário. E eu percebi que, como tinha que ter um ritmo mais frequente, e agora que é diário, eu percebi que escrever os textos logo de manhã, deitada ainda na cama, no telefone, escrevo muita coisa no telefone, escrever deitada, aquilo me possibilitava uma fluidez de pensamento, de raciocínio que eu não tenho normalmente quando vou sentar para escrever. Então isso começou a ser, o meu corpo começou a ser há um método para escrever aqueles textos. Se calhar 90% dos textos que eu escrevo para o público são escritos comigo deitada. Porque eu sei que o meu cérebro funciona de determinada maneira. E depois, eu dou aulas de escrita também e faço isso muitas vezes, mas eu acho que é mesmo da minha educação também de atriz, da formação em teatro. E faço muitas vezes com os alunos, que eles às vezes ficam com um ar assim, tipo, esta professora é louca. Que é pô-los, por exemplo, a escrever de cócoras ou sentados numa posição extremamente desconfortável, porque isso condiciona mesmo a forma como tu estás a escrever. E isto não é nenhuma novidade, alguns de vocês sabem, e vocês também. Por exemplo, o Hemingway escrevia maioritariamente de pé, porque sentia que de pé estava mais ativo intelectualmente e, portanto, os textos tinham uma outra qualidade. Portanto, o corpo para mim tem mesmo uma importância fundamental. Não tanto na questão de, por exemplo, no público, é porque é um determinado formato, que há uma fluidez que eu sinto que é muito
são textos muito pretenciosos. Aquilo são sempre narrativas muito curtas, muito fluidas, e então aquilo realmente funciona com o corpo naquela posição. Mas, por exemplo, faço muito, se calhar vocês também, eu escrevo muito, por exemplo, há uma ideia que me vem, eu escrevo muito na berma da estrada. Sentada no carro, na berma da estrada. Eu encosto o carro e eu às vezes fico 1 hora a escrever no carro. Ou já me aconteceu ainda mais inusitado, e acontece algumas vezes, estou no supermercado, né, estou às compras e há qualquer coisa, eu escrevo muito para a imprensa, portanto tenho a cena do deadline, eu tenho que entregar o texto e portanto, vem uma ideia, vem uma imagem, mas eu sei que isso condiciona, não é possível estar parada no corredor do supermercado a escrever, é claro que tudo o que está à minha volta me está a condicionar. Não só o facto de eu estar de pé, né? Mas tudo o que está a acontecer vai entrar no texto, quer eu queira, quer não. E, portanto, mais do que procurar intencionalmente isso, né? Estavas a falar de alguma pesquisa também, né? Para determinados personagens, não, porque eu também acho que não trabalho muito esta ideia de personagem sequer, trabalho mais a ideia de fluxo de consciência, não? Há mais um raciocínio, quer dizer, ali do propriamente a ideia de personagem. Mas sim, é mesmo fundamental, tal como estás a falar na dança, a questão do corpo, para mim é mesmo. Por exemplo, eu já mudei várias posições aqui, ainda não consegui encontrar nenhuma confortável. Só para ele convida a outra. Sim, mas isto está a influenciar também a forma como estamos a falar. É mesmo totalmente ficcional. Eu geralmente não deveria atuar como. Eu estou aqui como mediador, mas, enfim, vocês chamaram uma questão que é muito interessante. Por exemplo, nesse livro que eu publiquei pela Reformatória, que é O Homem que Choveu para Sempre, ele é um pai angustiado porque perdeu o filho numa manifestação estudantil. E o filho morreu usando uma camiseta com esse quadro do Goya. Então, esse pai vai atrás das respostas a partir dessa imagem do Goya. E eu não tenho filhos, nunca tive filhos, nunca perdi ninguém numa manifestação estudantil e tudo mais. Então, em algum momento, eu estava escrevendo esse livro durante a pandemia, em algum momento eu precisava entender, ou pelo menos incorporar, trazer esse pai para dentro do meu corpo. Então, eu passei a gravar. Todo dia, em determinado momento, eu pegava um microfone, plugava no computador e atuava. Deixava aquele pai tomar conta de mim, dos meus pensamentos, de tudo. E eu falava qualquer coisa. Não tinha um roteiro pré-definido, não tinha nada. Eu falava qualquer coisa que me levasse de volta àquele filho, ou àquela investigação, ou àquela angústia. Então, meu corpo atuava, e não raro, em algumas sessões, e essas sessões produziram muitas e muitas páginas de texto, que depois eu fui depurar e tudo mais, e não raro eu terminava chorando. Eu terminava com uma real angústia e terminava em lágrimas. Quer dizer, o corpo realmente tem muita importância na criação artística, seja ela qual for. Seja na dança, seja no teatro, seja na literatura, seja principalmente na escultura, enfim. Em todos os tipos de arte, em vários níveis, o corpo atua concretamente na construção criativa. Isso sempre. Temos mais. Você queria fazer uma pergunta? Temos tempo. Na verdade, as questões foram colocadas pelo Marcelo e as respostas me sugeriram alguns comentários, mas eu posso fazer eu quero fazer uma para cada, mas não vai dar tempo, né? Depois, no vinho, a gente vai. Então, uma coisa muito rápida, a partir de algo que se falou sobre esse preenchimento, né, das ausências, dos espaços. Antes da gente comentar, eu estava falando sobre a capa do livro da Rita de Podestá, que é uma capa que sugere exatamente isso, né? Porque você tem algo concreto, mas que é uma parte apenas, né? Os aranjas. E, de certa forma, ela tem um desenho que sugere essa coisa da literatura permitir você preencher lacunas ou algo desse tipo. Eu fiquei curiosa em relação a essa capa, né? Então, como eu só posso fazer uma pergunta, eu teria também para o Sérgio Peixoto e para a Cláudia, mas só queria que você falasse sobre essa capa, de onde ela saiu, quem sugeriu essa capa para você.
No caso, eu não estou clicando Zaranza, tá? Aí, É, mas a Rosa é da mesma artista, então fica fácil. Essa capa aqui, que é meu primeiro livro de contos. É uma artista que é uma grande amiga, que é a Greta Coutinho, e no caso dos dois livros, mentira, não, sim, a capa veio antes. A Greta é uma grande amiga, uma artista que eu gosto muito, e quando ela estava bem começando com algumas colagens, ela me mostrou isso, eu falei, poxa, isso é a capa de um livro meu, mas não existia o livro. Então, realmente foi um encontro com a capa antes. E quando eu estava reuni os contos de Zaranza, eu entendi que tinha, porque são narradoras mulheres, em casa, né? E sempre tem uma relação com o outro, e muitas vezes o outro é esse confronto universal do masculino com o feminino, que não necessariamente vai estar num homem e numa mulher. E eu achei que era um pouco disso, dessa presença de um dentro do outro. Mas foi isso, a capa veio antes. Não teve uma ilustração dos contos. E aí, quando vem essa aqui, que é da mesma artista, eu já tinha visto essa obra, eu já estava escrevendo o livro, e eu falei, olha, você já fez a capa do livro que eu estou escrevendo, porque você colocou 3 personagens, e o livro tem 2 personagens, e uma que é viventa e uma é asiática, né? Uma é uma chinesa. E eu falei, eu não vou usar essa capa porque ela é muito literal. Então, ela gera o contrário dessa aqui, contra que essa sugere, essa aqui é explícita, né? Mas ela também veio de mim. Então, tem alguma coisa com a Greta que ela faz as capas. Então, eu estou sempre vendo os quadros dela para entender o que eu vou escrever em breve, sabe? Mas recomendo, inclusive, a artista. A Greta Coutinho é uma grande, grande pintora. Mas eles vieram para mim primeiro. Então, eu queria ter uma resposta mais, né, que tem uma explicação, mas é puramente esotérica mesmo. Temos tempo para mais uma última pergunta? Como tem pouco tempo, eu vou fazer para o Gainá, o senhor José Luiz, sobre a morte. Sobre a morte. Essa nossa negação, essa nossa aceitação real da morte que ele falou, que eu concordo muito. Eu queria fazer uma pergunta para ele, se em qualquer momento da vida dele, ele sentiu a morte. E se o suicida tem essa ideia maior e melhor do que a gente. Posso emendar a pergunta dela, que eu me entendo? Por favor. Pergunta aí, Brita. Por favor, ó que beleza. Vou emendar rapidamente. Tem um grande amigo lá em Vitória Espírito, que é escritor, que estava numa situação de saúde muito complicada. Ele achou que ele tinha 3, 4 meses de vida, eu achei que ele tinha só um mês. E aí ele me fez a doação dos copinhos de cachaça dele. Copinhos que ele juntou ao longo de uma vida de cachaça. E aí, já tem 5 anos, ele morreu. E tá cada dia melhor. Aí eu perguntei se ele quer os copinhos de volta. Ele falou, não, agora eu tô separando as taças para te dar. E aí, você faz um questionamento interessantíssimo sobre a questão dos aeroportos, e ela me leva para uma questão que o pior não é morrer. Vamos morrer. O pior é morrer em vida. As pessoas que jantam nos restaurantes estão mortas, que estão nos escritórios estão mortas, estão nas ruas estão mortas. E a gente vai construindo uma forma que é vida, para poder prolongar os nossos minutos, nossas horas, nossos dias. E a literatura aí, o corpo, essa bailarina, onde é que está esse corpo, essa literatura? Qual é a função desse amálgama, desse cimento, desse material, dessa construção dos dias, da vida? Eu fiz de propósito, né? Aquele tempo grego, nunca termina. Eu lembrei que há alguns anos eu participei num projeto que envolvia falar com várias pessoas que foram infectadas ou tiveram uma infecção de HIV. E o HIV, como se lembram, muita gente ainda acha erradamente, mas houve um momento, principalmente no fim dos anos 80 e durante a primeira metade dos anos 90, em que era uma sentença de morte. E depois houve um desenvolvimento na medicação, chamam os retrovirais,
e deixou de ser uma sentença de morte. Né? Há muita gente que ainda não sabe isto, é importante dizer. E eu falei com um homem que tinha sido infectado com HIV nessa época. E ele contou que, então, quando ele soube que tinha HIV, ele começou a viver todos os dias como se fosse morrer no dia seguinte, ao máximo, viver de uma forma exuberante, a loucura e tal. Mas a verdade é que ele foi sobrevivendo e chegaram esses medicamentos retrovirais e um dia o médico disse, olha, agora já vai ser tudo diferente. Agora já não tens essa sentença de morte. E ele, quando tomou consciência disso, ficou deprimido durante 2 anos. O que é irónico, mas real. Isto é uma história real. Porque ele já tinha perdido aquela ideia que a maioria das pessoas tem, que é olhar assim para um horizonte talvez de 20 anos e pensar, vou para ali, não é? Naquela direção. Ele tinha perdido isso, ele já não tinha isso. E então, quando voltaram a dar-lhe isso, ele já estava um pouco desorientado e já não sabia muito como é que havia de lidar com isso. Eu acho que é muito difícil essa consciência da morte, porque nós não sabemos de que é essa consciência, não é? A consciência da morte é consciência de quê? A gente não sabe, não é? A gente não sabe o que é morte, a gente não sabe o que é que vai ser efetivamente a morte. A gente tem uma suspeita, mas por isso é que é tão bom pensar sobre a morte. Por isso é que é tão bom dizer morte, falar sobre a morte toda a noite, todo dia, a rir, a chorar, todas as maneiras. Porquê? Porque vai ser a falar sobre isso que a gente vai trabalhar isso. Falámos também aqui há pouco de tabus e falámos... Não é? Porque eu não sei se eu me expliquei bem, mas eu não tenho tabus conscientes. Eu tenho tabus inconscientes. Eu acho que todos temos tabus inconscientes. Não é? E a questão da morte é tabu para muita gente. Não é? E para mais ainda no tempo em que nós vivemos, que é um tempo da juventude eterna, em que afastar-nos da juventude é quase sentimos como um crime, né? Não, eu estou a fazer alguma coisa mal, não, eu já não estou bem, né? Eu acho que neste momento, então, é útil e é saudável e faz-nos falta pensar na morte, falar na morte, porque nós todos vamos morrer. Mas calma, mas não vamos morrer. Não, vamos morrer, mas não é mesmo.